Hoje, 4 de junho, é lembrado o Dia Mundial contra a Agressão Infantil, que reforça o combate de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. Sobre esse assunto, eu converso agora com a diretora da Proteção Social Especial, a Fabrícia Pereira Chagas, que traz mais atualizações para a gente. Vamos conversar bastante aqui, né, diretora? Fabrícia, já vamos começar explicando então para o pessoal como é que a gente pode identificar a agressão infantil. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, a gente começa a identificar que essa criança está sofrendo uma violência quando essa criança fica ela fica mais introvertida, ela se entristece, ela fica mais retraída, aos cantos, e ela começa a regredir o seu desenvolvimento. E assim, a gente sabe que são situações corriqueiras, né? Preciso realmente que as pessoas estejam atentas, não só pais, porque essa agressão ela pode acontecer dentro e fora de casa, né? Com certeza, Renato. Os pais devem ficar atentos, os professores e toda a sociedade como um todo, né? Quando a gente identifica essa violência, que ela pode ser tanto quanto física, como psicológica ou também sexual, a gente precisa de imediato não se calar, fazer a denúncia. Mas existe todo um trabalho também, né? Quando faz esse acolhimento à criança, às vezes encontra até uma certa barreira, porque ela mesma não quer se comunicar, ela cria uma certa resistência. Como é que faz a abordagem nesse caso? Sem sombra de dúvida, Renato. É necessário que esse trabalho seja desempenhado por toda a rede. É necessário que tenha uma escuta qualificada. Então, quando a gente identifica isso, a gente começa a conversar com a criança, a fazer essa escuta. Porque, às vezes, a criança pensa que é uma forma de brincadeira, é um carinho. Então, por isso que é tão necessário a gente ensinar para a criança. O primeiro passo é educar essa criança sobre o seu corpo. Esse trabalho de escuta, ele começa onde? Ele começa dentro de casa. Começa dentro de casa e se estende até as escolas, né? Em todas as unidades. A gente sabe que existe uma certa dificuldade, às vezes uma falha de comunicação entre pais e escola, né? Para que isso, de fato, aconteça. Como que pode melhorar esse caminho? A melhor forma, mais uma vez eu digo, é a educação. Às vezes a mãe, o pai não identificou isso, mas a professora identificou. Então, que ela convoque esses pais, chame eles na escola e fale com essa mãezinha sobre essas mudanças comportamentais dessa criança. Hoje a gente fala de um dia mundial em alusão, né, ao combate. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. A gente tem alcançado esses resultados como esperado ou ainda falta muito para ser trabalhado? Nós entendemos que ainda falta muito para ser trabalhado, mas hoje o poder público, né, já tem uma rede muito fortalecida aqui no município de Goiânia de combate à violência contra a criança e ao adolescente. É necessário que tenha uma rede fortalecida para que a gente possa desenvolver políticas públicas voltadas para este fim, que é cuidar da criança. Diretora, a gente sabe que mesmo tendo essa rede de apoio, talvez por negligência ou simplesmente por não ter conhecimento, não ter acesso, as pessoas evitam procurar ajuda, né? E a principal prejudicada é a criança ou adolescente. Quais são os prejuízos que podem acontecer a longo prazo caso essa criança, esse adolescente não receba, então, a assistência devida? Então, Renato, essa criança ela vai ser prejudicada por toda a vida. A fase inicial da vida de uma pessoa, de uma criança, é que ela desempenha, né, esse crescimento cognitivo. É nessa fase que ela está conhecendo o mundo. Se ela vier a sofrer uma violência, isso pode prejudicar ela durante toda a vida. Ela pode desenvolver diversos problemas, como vícios, como se tornar uma pessoa agressiva e dentre outros, né? Então, a gente entende que precisa ser identificado essa violência, seja por parte da família, seja por parte das escolas, dos professores ou também da sociedade. E o que a gente precisa fazer é não se calar. Identificou que existe uma violência, denuncie. Pois é, até porque vira um ciclo meio que vicioso, né? Se essa criança, adolescente não recebe assistência, marcas para a vida toda e ela pode até replicar tudo aquilo que ela viveu, que ela sentiu
nos filhos ou então até em outras pessoas, né? Sem sombra de dúvida, Renato. Então, por isso que é tão necessário a gente falar sobre esse tema que é tão recorrente, que a gente sabe que acontece em todo o mundo. Diretora, você falou muito sobre denúncia. Vamos, então, atualizar os nossos telespectadores. Quais são os canais que eles têm para poder denunciar? A denúncia ela é anônima. A gente pode ligar no Disque 100, fazer essa denúncia sem ser identificado, de imediato, no prazo de até 24 horas, essas denúncias são encaminhadas, seja para o Conselho Tutelar ou seja para a delegacia especializada. Mas você também pode ir até um Conselho Tutelar. Hoje em Goiânia nós temos 6 conselhos tutelares, né, espalhados em toda a grande Goiânia e também nas delegacias especializadas. Conversamos aqui então com a Fabrícia Pereira Chagas, diretora de Proteção Social Especial. Obrigado pela participação, viu? Sou eu que agradeço. Muito obrigada.